Então, tá ali na aba da aula de hoje já está a nota. E a live de hoje, a ideia é a gente fazer alguns comentários sobre o questionário e falar sobre o grau C, né? Dar os avisos gerais do grau C, como é que ele vai funcionar, né? E tal. Bom, o grau C, ele vai acontecer da seguinte forma. Ele vai, a partir de hoje, a gente vai contar 72 horas, e aí vai abrir o questionário. O questionário já está pronto, né? Mas ele ainda não dá para abrir. Então, a gente vai contar 72 horas a partir de agora, e isso vai acabar, né? Domingo à meia-noite. Então, eu vou contar, até poderia abrir um pouco antes, poderia abrir sábado às 19 horas, né? Até posso ainda mudar isso. Mas, a princípio, a gente vai abrir o grau C, o questionário abre domingo à meia-noite e vocês têm para fazer ele até quarta-feira, né, da semana que vem, que vai ser dia 22, então vocês têm dia 19, dia 20, 21 e 22 para fazer o questionário e o questionário do grau C, ele fecha então dia 22 às 22, tá? Com 3 horas e meia para a realização do questionário, tá? Assim que vai funcionar o grau C. Mesma coisa que foi para o grau A, para o grau B, também vai ser para o grau C, certo? Bom, então esse é o aviso geral do grau C. O que cai no grau C? Então, nesses 3 dias, a ideia é que vocês possam se reorganizar e dar uma estudada, né? Então, o grau C, ele cai todo o conteúdo. Então, eu organizei um questionário, eu vou cobrar 40% do grau A e 60% do grau B, né? O que eu acho importante destacar do grau A, né? O grau A, nós trabalhamos com derivadas parciais. Eu acho assim sumamente importante que fique do cálculo 2 o entendimento do que é uma curva de nível, né? Então, aquela a primeira aula de cálculo 2, ela é fundamental, né? Que ainda foi a aula presencial, né? Que nós ainda estávamos lá. Essa aula presencial, ela é de suma importância, né? As primeiras aulas onde nós trabalhamos como montar as funções de várias variáveis, aquelas formulazinhas simples de geometria, e trabalhar com curva de nível. Eu não vou pedir para desenhar curva de nível ou calcular a equação de curva de nível. Eu acho que o entendimento do que é a curva de nível é imprescindível. Alguém ia falar algo? Bom, se querem falar, falem. Já que eu estou com 2 microfones abertos aqui, mas enfim. Depois, eu acho muito importante para o restante do curso de vocês saberem fazer uma derivada parcial, né? Então, eu vou colocar, né, questões de calcular a derivada parcial, né? Calcula a derivada em x, derivada em y, isso aí é sim, é claro. E eu vou botar um exercício de achar máximo e mínimo, ponto de Sela. Isso vai cair no grau, referente ao grau A. Aquela parte de vetor gradiente, derivada total, não. Eu vou reunir aquilo que é mais, vamos dizer assim, mais simples, né? Que não tenha tanta coisa. Então, curva de nível, derivada parcial, máximo e mínimo. É isso. Tá? E o resto do grau B, né? No grau B, depois que eu fiz as questões, me dei conta de que eu não coloquei nada de integral por partes. Aí eu não quis voltar atrás. Então, tem aquela história de volume, calcular volume? Tem. Tem valor médio? Tem. Tem
Tem problema envolvendo aceleração, velocidade? Tem. Tá? Mas tem decomposição em frações parciais? Tem. Então, isso vai aparecer de forma mais forte, porque vocês recém fizeram uma avaliação sobre isso, né? E então isso vai aparecer de forma mais sensível, né? No grau diferente ao grau B. Acho assim, a grande maioria está precisando 5. Então, bom, apesar das questões que eu coloquei do grau A são muito fáceis, né? Enfim, dá para achar os 5 ali tranquilo e ir embora, né? Tranquilo. Claro que quem precisa mais que 5, a prova é pensada para esse público também, né? Porque é a hora de mostrar que sabe, né? Então, essa é a ideia. Então, o 5 tá fácil de achar. Não é impossível. Certo? Bom, alguns comentários que eu queria fazer, que também vão ser pertinentes para o grau C, né? Quanto aos questionários do grau B. A minha ideia aqui hoje é fazer correção, né? Não vou corrigir todo o questionário, né? Mas basicamente o questionário de recuperação que eu vi que a maioria fez. E fazer alguns comentários sobre o questionário do grau B, né? Então, meu comentário, ele vem aqui. Vamos começar. Não sei se eu acho que eu abro aqui. Não, aqui. Vamos ver o seguinte. Vamos olhar para o questionário do grau B. Né? No grau B, tinham várias questões, mas o que me chamou a atenção, deixa eu ver, não é esta. Essa daqui não é esta. Também não é esta. Mas me chamaram a atenção duas questões na forma como vocês responderam. Essa aqui é uma questão que me chamou muita atenção. A forma como a maioria de vocês respondeu. E eu vou comentar também como eu pensei a questão, né? Inicialmente eu tinha pensado em colocar essa questão, colocar um valor aqui. Seria de 6 a 10. Mas aí o professor se deu conta que se eu entrasse no Symbolab e fizesse integral de 6 a 10 e botasse a resposta, daria tranquilo. Então eu botei um T aqui para ver, né, a integral sendo resolvida. Pois bem. E vi a integral sendo resolvida, né? Acabei saindo, vou voltar para lá. Não é esse aqui. Droga. Peguei a janela errada. Então, a grande maioria veio para essa alternativa. Que alternativa lipsis literi da saída do Symbolab, né? Eu não expliquei como se faz essa técnica, né? É uma outra, resolve a mesma coisa. Essa questão, e isso aqui está errado, né? Ela poderia. Se eu botasse de 6 a 10, daria a mesma resposta fazendo pela decomposição que eu falei em aula, como pela decomposição do Symbolab. Né? Ela está errada. Né? Eu botei aqui uma. Ela está errada pelo seguinte, porque ela não está sendo dividida por 1 sobre t-6. Porque como isso aqui é uma média, né? Você tem isso aqui antes. Então, menos 6 vezes o resultado da integral. Esse resultado da integral aqui, certíssimo. Fazendo ele de 6 até t. Né? Mas faltou ser dividido por isso aqui. Então, essa aqui é errada. Se eu tivesse dividido por menos 6, estaria certo. Isso aqui é aquela história, né, gente? Quando o problema para nós parece difícil, né? A solução mais fácil que tem sempre é errada. Então,
Qual é a solução mais fácil? Pegar o Symbolab e fazer. Toma cuidado que essa solução fácil, às vezes, ela traz a pegadinha. E aqui, essa pegadinha, ela caiu aqui exatamente, vamos dizer assim, vamos dizer assim, foi a hora de pescar, né? Pescar os ratão. E pegou. Pegou assim em geral. Então, tomem cuidado. O grau C está pensado dessa forma também. Tá? Outra questão, vamos ver se eu acho a outra. Tem essa aqui. Essa questão aqui, que foi a primeira que eu fiz, tá? A ideia dela é que o Fzinho e o Fzão sejam qualquer função. Se você, na hora, tivesse dúvida de quem era o F, ó, seja a função F. Pode ser esse F, pode ser o seno, pode ser o cosseno, pode ser a tangente, pode ser o exponencial, pode ser o logaritmo, pode ser o arco tangente, pode ser... Pode colocar todas essas funções dentro de um saco, chacoalhar e tira uma. Dá na mesma. Ou seja, não interessa quem é. Então, a derivada da função da Fzinho é F zona, vezes du. Isso aqui, tabela de derivação. Então, se eu vou derivando, eu volto integrando. Então, se eu quero a integral da F zona, a resposta tem que ser Fzinho. E aí, o que que acontece? Mas só que dentro da F zona, tem o U. Quem é o U? 3x ao quadrado. Então, a F zona é 3x ao quadrado. Então, quem vai ser meu du? Vai ser a derivada. Então, é 6x dx. Tem x aqui? Tem. Então, tá, falta multiplicar por 6. Se eu multipliquei por 6, eu multiplico por 1/6 lá fora. Então, vai ficar 1/6 de quem? 6x dx, 1 du. F de U, du. Igual a 1/6 e a integral da F de U du. Aqui para cá, né, gente? Se eu der a tabela de derivada, tem a tabela de integração. A integral da F de U du, Fzinha de U. Quem é U? 3x2. Simples assim, gente. Simples, simples, simples assim. Tá? E aí, tempo depois que eu já tinha feito, eu pensei o seguinte, vou ver o que acontece se eu botar no Symbolab. E, novamente, eu botei duas saídas possíveis do Symbolab. Ou esta, ou esta. E, surpreendentemente, o erro, depois eu fui ver aonde estava o erro, era essas duas saídas aqui. Majoritariamente. Na verdade, quem acertou, quem não acertou, ou colocou essa saída ou essa saída. Tá? Por que eu fiz isso? Porque o Symbolab não sabe minha F. Tá? A velha história, gente. Nós usamos as ferramentas computacionais, mas as ferramentas, só que nós temos que ter o conhecimento, ou matemático, ou físico, maior do que a ferramenta que a gente está usando. Então, o Symbolab não sabe quem é a F. Para ele, a F é só um apetrecho que está ali usando, e ele não... Tanto que ele integrou, ele botou o x para frente e fez x na terceira. Integrou x na terceira, e daí deu x na 4 sobre 4. Ele nem sabe o que ele estava fazendo, o Symbolab. Homem. E professor, Vale? essa história aí que o senhor está falando agora é parecida com aquela de Symbolab é uma ferramenta, não uma bengala, né? Exatamente, exatamente. Vocês têm que saber usar ele. Então, aqui, realmente, isso é uma coisa que eu vi na hora de montar esse questionário, exatamente que vocês iam usar o Symbolab. Porque tem questões aqui que elas foram feitas para que vocês usassem o Symbolab. Né? Quais foram as questões que foram feitas para usar o Symbolab? A primeira que apareceu aqui, né? Essa questão aqui, eu imaginei, eles podem usar o Symbolab.
porque vocês vão ter que fazer muita coisa aqui. Tem que fazer o quadrado médio. Né? O que é o quadrado médio? É a integral de 1 sobre 60 menos 0, de 0 a 1 sobre 60, de quem? Do quadrado médio, a média do v ao quadrado. Está escrito aqui, ó. É o valor médio de v ao quadrado. Quem é o v é isso aqui. Então, vai ficar v ao quadrado vezes o seno ao quadrado de 120 pi, né? 120 pi. dt, né? Ele veio tudo ao quadrado, porque é o valor médio de v ao quadrado. Então, eu vou pegar isso aqui, elevar ao quadrado, e fazer a integral da média. Então, dá para fazer à mão? Dá para fazer à mão. Mas como tinha tanta... Né, o problema é que não dava tanta volta, que tinha que fazer um... Né, eu achei que seria justo fazer no Symbolab. O exercício do volume também era um exercício de Symbolab, porque você tinha que saber o que você ia integrar. Tá? Tinha que saber o que tinha que integrar. Então, assim que eu montei essa avaliação aqui. Tá? Vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu ver. Bom, vamos botar aqui essa aqui. Então, a minha ideia aqui hoje era a gente ficar... ele está aberto aqui, eu já abri ele aqui. A gente conversar sobre esse questionário sobre esse questionário, né? Esse questionário de avaliação. E fazer uma correção ponto a ponto do questionário de avaliação, porque ele é um questionário mais curto, né? Então, até tem uma outra live agendada, eu ainda não botei o link, mas a minha ideia é corrigir ele e deixar para vocês depois o arquivo para vocês estudarem para o grau C. Tá? Então, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. E vamos fazer ela passo a passo. Eu vou fazer isso no Word. Deixa eu achar... Onde é que eu deixei aqui? Vamos fazer essa questão aqui, né? A questão aqui, que eu chamei de questão 1, né? Você tem que resolver a integral, né? De uma f-zona de x, né? Divide x de x. O que mais que ele dá lá? Deixa eu só voltar lá. Né? A raiz de x. Ele diz o seguinte, ele deu que a derivada da fzinho é f-zona, né? Então, ele deu que a derivada da fzinha é f-zona. É a raiz. Ele pede para calcular isso, sabendo que, o que ele sabe? A derivada, né, da fzinha de u, da fzinha de u, é igual a f-zona de u du. Então, isso aqui é conhecido, né? Dado que... Vamos partir para a resolução. Tá, muito simples. Então, quando eu olho para aquela integral, a primeira coisa que a gente tem que supor, então a primeira suposição, então, vamos supor, né, que está dentro do fzão, né, é o u. Né, então, derivada de... O u é raiz de x. Se o u é raiz de x, a gente já tem que pensar em quem é o du. Então, quem é a derivada de raiz de x?
Né? A derivada da raiz de x, sabendo, lembrando que isso aqui é igual a x na 1 meio, tá? Então, isso aqui nada mais é do que 1 meio de x na 1 meio menos 1 meio dx. Ou seja, isso aqui nada mais é do que 1 sobre 2 vezes raiz de x, né? Isso aqui. Então, derivar uma raiz, isso aí é um conhecimento que vocês tiveram isso em cálculo 1, revisaram no grau A, né? No grau A a gente fez toda a revisão de derivadas para chegar agora no grau B, né? Então, nós chegamos aqui. O que é interessante observar desse meu DU? E na raiz, no denominador, eu tenho uma raiz. Aqui eu também tenho uma raiz. Então, eu poderia pensar isso aqui como sendo 1 meio vezes 1 sobre 1, que divide x dx. Eu posso pensar isso aqui. Se eu pensar dessa forma, o que falta aqui dentro dessa integral? O que está faltando para nós completar aqui? Estaria faltando, se eu tivesse aqui dentro 1 sobre 2, né? Eu multiplico ali dentro por 1 sobre 2, aqui vai ter que ser multiplicar por 2. Né? Bom, o que acontece? Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Como se eu tivesse f integral da f de x. Tá? E aí eu tenho o quê? O 1 meio vezes o 1 sobre... Tá? 1 sobre de x dx. Isso aqui tudo corresponde ao u. Tá? Isso tudo aqui corresponde ao meu du. Tá? Tudo isso aqui é meu du. Tudo isso eu substituo por du. Isso aqui tudo eu vou substituir por... Né? Eu vou substituir por u. Né? Ou seja, isso aqui é meu u. Isso aqui é meu u. Por isso que é o método da substituição. Né? Então, é 2 vezes a integral da f de u du. Né? E aí, o que eu sei? A integral da f de u du é fzinha, né? Ou seja, essa tabela aqui, ao contrário, para cá. Só aqui termino de digitar isso melhor, como está lá no... Então, se eu tenho f de u du, a integral disso, é resultado de uma derivada, então a integral disso é fzinha. Então, portanto, é 2 vezes a f rt de x. F da raiz, né? Certo? Isso aqui é aquela ideia que apareceu lá naquela questão do questionário, que apareceu de novo aqui, né? Então, isso aqui a gente fez em aula. Essa f podia ser um seno, podia ser um cosseno, podia ser tangente, podia ser logaritmo, podia ser tantas coisas que já estão tabeladas. Né? Bom, ficou 2f raiz de x. Vamos ver qual é a solução, qual é a resposta. Aqui, ó, 2f raiz de x. Vamos ver o que aparece mais. Bom, aqui é uma outra questão, uma questão de velocidade de valor médio, né? Então, se eu tenho um corpo, né? Um corpo é largado do repouso, né? Ele está em repouso.
ele está em queda livre. E a velocidade na queda livre é menos gt, né? Onde g é a constante gravitacional. O corpo permanece em queda livre no intervalo de 0 a t, ou seja, o tempo que ele demora para cair. E aí ele pergunta, qual é a velocidade média desse corpo? Então, vamos ver o seguinte. Ele está perguntando qual é a velocidade média. Então, a questão 2. Questão 2, ele quer saber qual é a velocidade média. Então, vamos ver o seguinte. Eu tenho a velocidade média. 1 sobre grande menos 0, que é o intervalo, né? O intervalo que ele está caindo é de 0 a grande. Vou pegar aqui uma integral definida. Bom, ele vai de 0 até t grande. E qual é a fórmula da velocidade, né? Então, vamos pegar, ele está calculando a velocidade média. Então, qual é a fórmula da velocidade? Ele deu uma fórmula da velocidade, né? Fica 1 sobre t. Isso aqui é um outro fato que já aconteceu, né? Em prova, né? T menos T0 é T. E eu já vi aluno carregando esse T menos T0 por quilômetros. Então, 0 menos T, 0 até T. E a velocidade média é menos G vezes, né? GT. Isso está lá no problema. Está lá no problema. A gente olhar aqui. Aqui, né? VT é igual a menos GT. Então, isso aqui não saiu de nenhum lugar. Saiu do problema. Né? Na verdade, saiu lá de Galileu Galilei, né? Mas vamos ficar por aqui. Então, como é que vai ser a velocidade média? 1 sobre E. Né? G é constante, né? Ele disse lá no problema que G é uma constante gravitacional, então ele não interessa, né, na hora de integrar. Tá? Então, ele vai integrar apenas o t. Integrando o t, vai ficar integral de t ao quadrado, sobre 2. Isso aqui está variando de 0 até o t final. Então, como é que fica isso aqui? Né? Vai ficar, vou botar assim, menos g, que divide t, vezes t ao quadrado, que divide 2. Olha só o que aconteceu aqui. Eu tenho t ao quadrado e eu tenho t aqui. Né? Eu posso simplificar t ao quadrado que divide t, dá quanto? Dá t. Então, vai ficar menos g, então g, e divide 2. Essa resposta? Então, menos gt que divide 2. Lá, menos EG que divide 2. Tá ali, ó. Certo? Então, é uma questão de valor médio. Já foi dada a fórmula, é só colocar na fórmula aqui e trabalhar com ela. Tá? Sem mistério. Mais fácil do que a do questionário. Bom, essa aqui é uma questãozinha que até um colega de vocês perguntou se tinha erro de sinal e eu não achei o erro de sinal. Vamos ver o seguinte. Ele está dizendo aqui para nós que eu posso calcular a integral de um cosseno na n. Quem é esse n? Sei lá, cosseno na 7. Integral de cosseno na 7. Tá? Ele diz que eu posso fazer usando uma integração por partes. Então, vamos ver o seguinte. Para esse tratamento, ele considera, tá? Ele considera que o cosseno... Ele considera que o cosseno na n pode ser decomposto, então cosseno na n menos 1 vezes cosseno. Vou pensar o seguinte. Vamos ver por que ele diz isso. Por que ele diz isso? Essa é questão 2.
Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo para nós que o cosseno na n, ele pode ser decomposto, né? Ou seja, em cosseno na n menos 1 vezes o cosseno normal, né? Por exemplo, se eu tenho, exemplo, 2 na 6. 2 na 6 é 64. Eu posso pensar em 2 na 5 vezes 2, né? Ou seja, 32 vezes 2 dá 64. Então, se aqui 6, aqui é 6 menos 1, ou seja, 2 na 6 é igual a 2 na 6 menos 1 vezes 2. Porque se eu multiplicar 2 na 6, né? Se eu multiplicar isso aqui é potência de mesma base, né? Ou seja, 6 menos 1 mais 1. Isso aqui fica 6. Ou potência de mesma base, ou somos expoentes. Né? 5 mais 1, 6. A mesma coisa aqui. Se eu somar os expoentes, vai me dar o próprio n. Então, isso aqui é para ser tranquilo. Aí ele diz, bom, se é para fazer uma integral por partes, ele diz o seguinte, que o u é cosseno de n menos 1. Tá? Então ele diz para assumir isso aqui. Vamos assumir isso aqui. Okay? Meu u, né? Ele disse que o u da integral por partes é cosseno de n menos 1. Tá? Bom, se isso aqui é o cosseno de n menos 1, quem vai ser o du? Du é a derivada do cosseno. Como é que é a derivada do cosseno? Nesse caso, a derivada fica. Vamos pensar o seguinte, se eu tivesse que derivar cosseno ao quadrado de x, como é que seria? Se eu fosse derivar isso aqui em x, seria 2 vezes o cosseno de x, né? Vou botar quadradão, vou botar o cubo para a gente enxergar melhor. Quadrado pode viciar. Vamos botar na quarta. Então, 4, 3, vezes, agora, a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Né? Então, a resposta final é menos 4 seno de x cosseno ao cubo de x. Então, tá. O que acontece? Aqui vai ser a mesma coisa. Vai baixar esse expoente, né? Vai ficar n menos 1 vezes o cosseno. Então, vai ficar n menos 1 menos 1, vai ficar n menos 2 de x, vezes a derivada do cosseno. A derivada do cosseno, só do cosseno, é menos seno de x. Portanto, né, eu posso pensar nisso aqui da seguinte forma. Vou pensar no du, né, multiplicando tudo, vai ficar menos n menos 1 vezes o cosseno, n menos 2, x, seno x dx. Tá? O mais difícil aqui era calcular essa derivada. Então, era só lembrar, né, de como se calcula a derivada. Então, novamente, é um conceito que vocês trabalharam no cálculo 1, trabalhamos no início do cálculo 2, né, fizemos todo o cálculo 2, é toda uma revisão de derivadas, praticamente, o início. Tá. O dv
Tem aluno que diz assim, que o início a gente vê mais. Claro, vocês já viram derivados no cálculo 1. A gente tem que ir mais adiante, né? Então, se o meu U é cosseno de n menos 1, o meu dv é cosseno de x dx. Então, se o dv é cosseno, cosseno, quem é que vai ser o v? V vai ser a integral do cosseno de x dx. A integral do cosseno x dx é seno de x, né? Mais c. Ok. Então, se eu agora for fazer a integral por partes, como é que é a integral por partes? O dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Né? Isso aqui é a fórmula da integral por partes. Tá. Então, quem é o u? O u nós calculamos ele, nós juntamos ele aqui, né? O u é isso aqui. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, que eu estou com preguiça. Vezes o v. O v é só o seno. Né? Tá aqui. Agora, menos barra int. O v. O v, eu vou pegar ele aqui. Preguiça. Vezes o dv. Bom, aqui eu tenho um sinal negativo, né? Então eu vou usar, sempre que tem sinal negativo, para nós não nos perder com esse sinal, eu vou usar um parênteses. Ó, simplesmente juntei as coisinhas. Então, cosseno de n menos 1, de x, vezes o seno de x. Agora, menos com esse menos dá mais. Esse n menos 1 não entra na conta, porque a integral é em x. Então, ele sai para fora da integral. N menos 1. Barra int. E aí vai sobrar quem? Seno vezes seno. Seno ao quadrado de x. Seno ao quadrado de x, porque tem dois senos. Vezes, então, o cosseno de n menos 2 de x. Dx. Professor, mas não tem essa resposta lá. Porque lá, na hora que a gente fez essa resposta, eu tinha feito ainda, usado essa identidade. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, eu coloquei isso aqui no lugar do seno. Vamos ver se eu acho essa resposta lá. Né? Então, tem que ser onde tem cosseno. Né? Onde é que tem cosseno? Tem que ter cosseno. Tem que ser positivo. Não pode ser n menos 1. Então, tem que ser... Deixa eu ver. Eu acho que é essa resposta aqui, né? É essa resposta aqui. Vamos ver se é a mesma. Que eu botei lá. Para vocês não aparece o slide, mas é esse aqui. Cosseno. Já está estourando o nosso tempo. É essa aqui. Certinho. Um colega tinha achado que tinha problema de sinal, mas não, tá certinho. Certo? Bom, a live tá acabando e às 8h30 a gente vai fazer mais uma live, tá? 8h30 eu vou continuar resolvendo esse questionário de recuperação. 8h30 a gente retorna, certo? Vou botar o link ali para vocês fazerem acesso. Ok? Até